informações, acho que todo motivador disso, né? Acho que começou a estar muito hypado o data center, ninguém falava de data center, ninguém sabia que esse lixo existia, e de repente toda hora alguém está falando de alguma coisa relacionada ao data center, muito por conta de falar de IA, né? Você fala de IA, cara, onde roda IA no data center. E a gente começou a perceber que faltava um dado mais estruturado, assim, você começa a ver o que sai de matéria, de informação, fica muito mais do mesmo, às vezes das mesmas fontes, em especial quando olha Brasil é muito superficial. Acho que boa parte de vocês, até brincando aqui com a pessoa da CIR, acho que a maioria não conhece. A CIR não conhece outros players de data center, acho que nunca foi um setor que estava tão na hype, sem precisar trabalhar marca, ser conhecido, explicar o que existe, etc. E isso agora fica mais no radar, mais comentado. E a ideia surgiu que vamos fazer uma jornada de falar um pouco disso para trazer mais informação e aprofundar, e a gente contar a história, a gente falar o que tem, quem são os players, onde estão, quantos são, para onde esse mercado está apontando. Então, dessa necessidade, desse contexto que a gente decidiu fazer, e a gente vai falar aqui um pouco do mapa, um pouco da jornada que a gente está pensando para frente, tem outro exemplo sobre o tema, mas só acho que contextualizando o que a gente resolveu trazer e compartilhando aqui com vocês. Bom, primeiramente, boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao Maravilha. Para quem está vendo pela primeira vez, a gente tem pessoas aqui da Angola visitando o Maravilha, então sejam bem-vindos. É sempre um prazer recebê-los. Tragam mais colegas da Angola para visitar aqui no ecossistema, porque eu acho que tem muita coisa para os dois ambientes aprenderem em conjunto cada vez mais a funcionar no ecossistema. E é interessante, né, só antes de falar também sobre o mapa em si, né? A gente já fala de data center há bastante tempo aqui no Maravilha, desde que o Maravilha existe, basicamente, muito por conta do posicionamento que a cidade faz, em querer ser a cidade que quer atrair data centers, não só no âmbito nacional, mas aí no posicionamento global. Então, desde lá de 2023, quando o prefeito começou a falar sobre esse posicionamento, o Daniel aqui, até o Alexandre, quando ele era presidente da Invest em Rio também, a gente começou a buscar cada vez mais informação e a gente percebeu que faltava organização desse dado, né? Então ele era muito disperso, em algumas instituições específicas tinha uma análise mais profunda, mas se você fazer uma busca no Google, você tinha dificuldade de entender mais ou menos que panorama que esse mercado de data centers constava, se a não ser que você fosse muito especialista no tempo. Então, à medida que o assunto começou a ser comentado na grande mídia, muita dúvida começa a surgir, então tinha essa necessidade de organizar esse dado. Então, ao longo do tempo, muita coisa foi pesquisada, muita coisa foi levantada sobre a internet, das informações oficiais, e depois traduzir isso no que vem a ser o mapa, né? Então, a gente levanta esse dado, planilha todas essas informações, categoriza ele de uma forma que a gente consiga parametrizar esse dado, e aí depois a gente extrai ele e cria essa segunda etapa, que é a plataforma, que é como é que eu pego aquele dado que está dentro de um diário oficial, uma publicação mega técnica, como é que eu traduzo isso em algo que a gente consiga jogar no mapa, que qualquer pessoa consiga entender de que aquele data center está naquela região, ele é daquela característica, ele tem aquela capacidade de processamento. Então, a gente tentou fazer um pouco disso. E aí, hoje, quando vocês entrarem, né, Maravilha.rio, mapa de data center, vocês vão ter uma primeira etapa que você precisa preencher um cadastro básico de nome, e-mail, empresa, e aí você acessa essa página que vocês estão vendo aqui, que você vai ter todo o mapeamento que a gente fez, de todos os datacenters que a gente levantou. Certamente existem vários outros datacenters que não estão disponíveis hoje aqui nesse mapa, que eles podem ser alimentados, à medida que a gente recebe essas informações ou captura esses dados na internet e vai acrescentando novos dados nesse mapeamento. Como também a gente pode receber as informações, você tem um campo dentro do mapa que você pode, não, essa informação está errada, ou essa informação aqui que no meu datacenter, por exemplo, não está dentro do mapa, eu posso ir lá solicitar a inclusão daquela informação ou daquele datacenter e alimentar cada vez mais o mapa. E é um portal que ele é vivo, ele não é estático, então amanhã vão ter 170, 200 e por aí vai cada vez crescendo mais, e cada vez mais o dado bem trabalhado, né? Ele vai cada vez mais sendo um dado de qualidade, e a gente vai conseguindo ter esse mapeamento
E a partir disso a gente consegue construir aí uma análise do que esse dado significa, né? Que eu acho que beleza. Temos um mapa, é legal de a gente analisar aqui e ver onde estão os data centers, você consegue fazer toda essa brincadeira de andar aqui no mapa, você consegue verificar aqui onde estão localizados os data centers, aí, enfim, vai vendo cada vez mais os posicionamentos. Aí, por exemplo, se você clica no íconezinho aqui, você consegue ver as informações ordenadas com o tipo de características técnicas, as informações técnicas de todos eles. Por exemplo, isso aqui da Equinix. Enfim, você consegue ver todas essas dados, você consegue filtrar por data centers em construção, data centers que já foram aprovados pelo órgão regulador, mas ainda não estão em operação, data centers que já estão operando, que é a grande maioria aqui da plataforma. Estamos hoje aqui em frente a essa obra abstrata, No Smoking, para falar sobre um acontecimento que aconteceu na cidade do Rio de Janeiro, aqui no Porto Maravalha. O que foi esse acontecimento? Nós estamos sem imagem agora para falar. Está vendo ali a tela, o monitor? Estava apresentando sobre os data centers. Vocês já se perguntaram os efeitos dos data centers nas cidades? O que isso pode gerar na infraestrutura urbana? Pois essa é uma preocupação que nós, como desenvolvedores, precisamos ter. Porque cada vez mais as nossas aplicações elas estão consumindo recursos infinitos. E isso gera um impacto ecológico, ambiental e precisa ser utilizado com consciência. Então, se você, assim como eu, se preocupa por esse assunto, acompanhe o nosso canal, seguindo e se updateando aqui diretamente comigo, Marília Santos. Fico por aqui, tchau!